Muito bem, estamos dando início à nossa aula de número 88, ainda no título 7º da LDB. E cada vez mais você se aprofunda não só no conhecimento dessa legislação, mas no conhecimento de um tópico que aparece em provas de concurso citado por vários outros autores, porque a LDB é cobrada não só diretamente nas provas, mas à luz de determinados autores que veremos nas próximas aulas, saindo do escopo da LDB e indo para a correção de algumas questões de prova que teremos em breve no nosso curso. Então, nessa aula, teremos aí o artigo 74, 75 e 76 e os detalhes que são pertinentes para uma prova de concurso público. O 74 menciona que a União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, a União ela estabelecerá o que, Hammurabi? Estabelecerá o padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental. Nós já falamos desse padrão mínimo, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar o ensino de qualidade. Custo mínimo por aluno que vai dar origem a um conceito que é o chamado custo aluno qualidade inicial. Perfeito. Estudamos isso sim, Hammurabi. Estudamos que o padrão mínimo é estabelecido pelo custo mínimo por aluno, lá na nossa aula do artigo 4º, inciso 9 da LDB. Mais especificamente, falamos que ele será calculado pela União, como trouxemos aqui de volta o artigo 74, ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente. Foi isso que dissemos lá na aula do artigo 4º, inciso 9. Fizemos uma remissão ao artigo 74 e ao artigo 74, parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente. E vimos sobre o cálculo feito sim para o ano de 2020. Então, fazendo aqui uma remissão, que é bem pertinente, que lá no estudo do artigo 4º, inciso 9, nós também fizemos, vamos fazer uma visita ao 211 da Constituição, mais especificamente ao parágrafo 1º. Diz o artigo 211 da Constituição que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Legal. Parágrafo 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria de educação função redistributiva e supletiva de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Volta, aqui estamos falando de padrão mínimo, volta para a LDB, estamos falando de padrão mínimo de oportunidades. O 74 fala a mesma coisa que o 211 da Constituição, padrão mínimo de oportunidade através do custo mínimo por aluno, padrão mínimo que também foi mencionado no artigo 4º, inciso 9, padrão mínimo que está previsto no parágrafo 1º do 211, perfeito? Remonte à aula de número 25. Na aula de número 25 do nosso curso, quando eu falei do artigo 4º, inciso 9, eu falei dos padrões mínimos de qualidade. E, conforme nós estudamos lá, aprendemos que os padrões mínimos de qualidade, artigo 4º, inciso 9, de ensino serão definidos como a variedade e a quantidade mínima por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento de ensino e aprendizagem. E que isso desembocaria no custo mínimo por aluno, que eu acabei de mencionar aqui. Então, o padrão mínimo de qualidade do ensino é a variedade mínima por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.
a variedade mínima e a quantidade mínima por aluno de insumos indispensáveis, perfeito? Essa é a ideia do padrão mínimo. E aí, só lembrando, porque eu acabei de ver aqui no parágrafo 1º do artigo 74, que esse padrão mínimo é calculado, esse custo mínimo por aluno é calculado anualmente para o ano subsequente. Então, no ano de 2019, isso aqui a gente mencionou na aula de número 25, foi publicada a portaria, ato administrativo, que visa dar execuibilidade a atos normativos da administração. Então, foi publicada a portaria interministerial número 4, de 27 de dezembro de 2019, que traz o custo mínimo, o valor mínimo de cada um dos alunos para que se tenha um padrão mínimo de qualidade. O artigo 2º estabeleceu que esse valor para o ano de 2020 seria da ordem de R$ 3.643,16 centavos. Perfeito? Então, voltando para o estudo da LDB, saindo do artigo 74, a melhor forma de você rever, ou melhor, estudar o artigo 74, é óbvio, vendo o que eu já ensinei até agora, mas voltando lá na aula de número 25 do nosso curso e relembrando o que estudamos na aula de número 25, perfeito? E aí você pega tudo o que precisa para consolidar o artigo 74. Então, remontando aqui a nossa linha de estudo, vamos para o artigo 75 da LDB. O 75 diz que a ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir progressivamente, isso é, não pode corrigir de uma vez, porque senão não tem dinheiro que dê conta. Vai corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. Eu já ensinei para você o que é ação supletiva e o que é ação redistributiva, e quando elas forem exercidas, elas não devem solucionar de uma vez todos os problemas de um município ou de um estado em matéria de educação. Não, elas devem fazer isso progressivamente. Então, as ações supletiva e distributiva da União vão corrigir progressivamente as disparidades de acesso e elas vão garantir o padrão mínimo de qualidade, mas isso de forma progressiva. Ainda no 75, vamos para o seu parágrafo 1º, que diz que a ação a que se refere este artigo, ação supletiva e redistributiva, ela obedecerá a uma fórmula de domínio público. Isso é uma fórmula de conhecimento geral que inclua a capacidade de atendimento do ente da federação, a capacidade que ele tem de atender em matéria de educação, isso é a capacidade de atendimento de um município ou de um estado em matéria de educação, e a medida do esforço fiscal do respectivo estado, distrito federal ou município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. Então, a ação redistributiva e supletiva, ela vai ter que equacionar em uma balança a capacidade de atendimento daquele ente da federação que está recebendo a ação supletiva ou redistributiva por parte do governo federal, por exemplo, e a medida do esforço fiscal daquele ente da federação. Perfeito? Ainda, na sequência do artigo 75, temos que a capacidade de atendimento de cada governo, de cada ente da federação, ela será definida pela razão. Razão, lembra a matemática? Razão é a mesma coisa que divisão. Pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino, isto é, artigo 68 e 69, que já estudamos, e o custo anual do aluno relativo ao padrão mínimo de qualidade. Não entendi, Hammurabi? Beleza, é bem simples, preste atenção. Vamos partir aqui da seguinte premissa. Um determinado município tem 200 milhões de reais para aplicar no seu sistema educacional esse ano. Isso aqui é muito superficial, tá? Isso aqui é muito grosseiro, mas é só para você entender
o que o parágrafo está explicando. O município tem 200 milhões para aplicar em educação ali na sua área territorial. E o custo mínimo de qualidade, que a gente acabou de ver na portaria interministerial para o ano de 2020, é da ordem de R$ 3.643,16. Então, se eu pego o orçamento anual e divido por esse custo mínimo, eu chego à capacidade de atendimento desse município, 54.897 alunos. Esse cálculo, ele é genérico e ele é muito superficial, faltam muitos elementos aqui, mas a ideia é mais ou menos essa. Então volta para cá para o 75, parágrafo 2º. A capacidade de atendimento de cada governo, de cada ente da federação, estado, município, será definida pela razão, isto é, a divisão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatórios na manutenção e desenvolvimento do ensino, isso é, aquele município tem 200 milhões esse ano, e o custo anual do aluno, 3.643,16, relativo ao padrão mínimo de qualidade, que foi aprovado na portaria interministerial. E aí, com isso, quando eu faço essa razão, essa divisão, eu tenho a capacidade de atendimento daquele município, que no meu exemplo aqui deu pouco mais de 54 mil, na verdade deu quase 55 mil alunos, perfeito? Muito raso, muito superficial, mas essa é a ideia que você leva para a prática e para a prova. 75, parágrafo 3º, com base nos critérios estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º, a União poderá fazer transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerando o número de alunos que efetivamente frequentam a escola. A Murabi, a União faz transferência de recurso financeiro direto para a escola? Faz. E quanto mais alunos matriculados naquela escola, mais dinheiro ela recebe. Tem um programa para isso. Tem. É o chamado PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. Então, é oportuno para você fazer um estudo um pouco mais aprofundado do PDDE e a quem ele se destina. O PDDE, ele destina-se a escolas públicas da educação básica, das redes estaduais e municipais e do Distrito Federal. Também se destina às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social, como beneficentes de assistência social e outras similares de atendimento direto e gratuito ao público, e aos polos presenciais do Sistema Universidade Aberta do Brasil, o AB, que ofereçam, óbvio, que ofertem programas de formação inicial e continuada a profissionais da educação básica. Então o PDDS destina a todas essas instituições, e é disso que falamos no parágrafo 3º. Parágrafo 4º. A ação supletiva e redistributiva não, repito, não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal ou dos estados e dos municípios, se esses não oferecerem vagas na área de ensino de sua responsabilidade, no caso dos estados, o ensino médio, no caso dos municípios, o ensino fundamental e a educação infantil, se estes não oferecerem vagas no ensino da sua responsabilidade, conforme o inciso 6º do artigo 10, inciso 6º do artigo 10, estados atuando com prioridade no ensino médio, e inciso 5º do artigo 11, municípios atuando com prioridade no ensino fundamental. 11 desta lei em número inferior à sua capacidade de atendimento. Isso é, se não estivermos ofertando, o Estado e o município atendendo às suas demandas educacionais, a União não exercerá ação supletiva e redistributiva em relação a eles, se o atendimento estiver inferior à demanda. Perfeito? E artigo 76, que diz que a ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos estados, Distrito Federal e municípios do disposto nesta lei, sem prejuízo de outras prescrições legais que já não são pertinentes aqui ao nosso curso. Perfeito? Muito bem. Com base nisso, terminamos a aula de número 88. Um grande abraço, fique com Deus
e até o nosso próximo encontro.